Vamos dar uma palavrinha sobre a consumação da obra de Deus. O livro de Deus, de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, vai manifestar aos homens agora, de toda a terra, de todos os povos, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Como está em Mateus 6, 5 ou 6. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Esta é a vontade de Deus, do Pai Celestial e do Filho, que botou os pés na terra, sendo o próprio Deus que se fez carne. Jeová foi esse que colocou os pés na terra. Veio santificar os homens, manifestar aos homens a glória do nome dele e honrá-los com honra e glória a criatura que ele criou, para que todos os homens se tornassem filhos de Deus, retos, justos, verdadeiros, diante do teu Criador. Tanto é que em Gênesis 1, 27, 28, Deus criou o homem e o abençoou. No Salmo 8, Deus diz: eu os abençoei, coroei de honra e glória. Honra e glória. Por que honra? Só quem pode honrar o homem é o Pai Celestial. Só quem pode mostrar a glória do Pai é o Filho, o Deus da glória. Como está em 1 Coríntios 1 e 2, no Salmo 24, quem é esse Deus da glória? Por isso, o Pai e o Filho são um só, mas ele se fez carne, ele, Deus, se fez carne, desceu da glória dele para mostrar aos homens que ele veio trazer honra e glória. Todo o resto, inventado pelos homens, é a obra de mentira do diabo. Por isso a palavra de Deus é reta, é infinita, porque foi escrita pelo Deus infinito. Nunca foi revelado o que está nesse blog, o que está nesse canal do YouTube, a nenhum homem na terra, a não ser a esta porcaria. Todos os meus pais, apóstolos e profetas, viram toda a glória de Deus fragmentada desde aquele
criação do universo, porque cada um viveu num tempo e nem todos conseguiram ver o que ele mostrou a esse nada. Todo o livro dele, nem meu pai Paulo, que chama o juízo para o evangelho dele, para as pregações dele, homem de infinita sabedoria, que teve praticamente toda a visão do último dia, que relata como Satanás faria tudo isso, como os filhos de Lúcifer tomariam o reino, chama o juízo para ele, dizendo que o Cristo de Deus viria segundo o evangelho dele, porque o Deus da glória foi morto dentro do evangelho de Paulo. É um negócio muito louco isso. Quando eu fui entender, eu me perguntava, mas Cristo foi crucificado antes do meu pai Paulo. Mas Deus faz a obra dele de acordo com a vontade dele. O que ele mostrou para mim não veio nada da minha mente. Não posso inventar nada porque eu tenho o Espírito da verdade. Tem Espírito da verdade, não pode mentir. Por quê? Porque ama Deus. Quem ama Deus não mente contra ele. Ama a verdade, vai mentir contra teu pai? Só o diabo, que manifesta a glória dele, porque as obras dele são feitas nas trevas, para que os homens não vejam. Por isso eu vejo tudo. Como o sol em pleno meio-dia, não tenho que o diabo possa se esconder de mim, nenhum deles, nem o filho de Satanás na terra, nenhum. Quando abre a boca sobre as coisas do meu Pai celestial e do meu Rei celestial, Jeová, nenhuma letra que o diabo abre a boca para falar, ele pode esconder de mim. Por quê? Porque eu sei tudo sobre o livro dele. Ele mostrou tudo a mim. Deu entendimento. Como está em Mateus 13, 17. O que eu revelarei a você, muitos reis, muitos santos, muitos servos meus desejaram ver e não viram, ouvir e não ouviram. Bem-aventurado é o olho que vê e o ouvido que ouve. Ouvir, para Deus, é tu guardar a palavra de Deus. Não esquecer dele. Foi o que o diabo fez na terra. Apagou o nome de Deus na terra. Até ele chamar essa porcaria que vos fala e mostrar a glória do nome dele. Toda a glória. Não tem um pedacinho, nem eu acho, nem eu penso. Essa merda não serve para Deus. Deus é sim, sim, não, não. Como está em Tiago 5. Como está em Mateus 6. Sim, sim, não, não. Ponto. Acabou. O resto é invenção de demônios, porque está tudo aqui. Aqui não tem dúvida. Aqui não tem eu acho, não tem achômetro, não tem eu penso, não tem interpretação de homens. Aqui tem só e exclusivamente a glória de Deus. O livro selado, que nunca foi aberto aos homens e aos povos da terra, nem ao povo judeu,
e nem ao povo que se diz cristão. Se diz cristão, mas de Cristo não tem nada. A maioria, todos mortos. Como está em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Nunca tomaram a ceia que vão tomar agora. Por isso, o livro desce em juízo. O tabernáculo de Deus. A arca. Olha a arca aqui. Ó. Estão procurando ela? Está aqui. Tem 1 milhão de segredos jamais revelado aos homens. Porque é um livro fechado. Como Jeová veio à terra, Mateus 13:35, ele disse: publicarei parábolas desde a fundação do mundo. Revelarei meus mistérios e segredos aos homens. Isso está sendo revelado agora só nesse canal do YouTube. Tem a glória do Evangelho do Deus da glória de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Do autor e consumador da fé. Autor e consumador da fé. Hebreus 11. Aquele que botou os pés na terra e se fez carne. Onipotente, onipresente e onisciente. O grande Deus, o grande Rei sobre tudo que existe sobre a face dos céus e da terra. Ele disse: não jure pelos céus, porque lá é o trono do meu Pai. Não jure pela terra, porque ela é os cabelos dos pés do Senhor. Isso, o Senhor dos céus disse aos homens: não fiquem preocupados, porque Deus toma conta dos passarinhos, não tomará conta de vocês? A glória infinita do Evangelho, Deus manifesta no dia 14 de maio de 2018. Hoje é dia 10. Esse é o dia que Deus visita a terra. Eu tenho várias pregações sobre isso. O dia da visitação. Lucas 19, 41 a 44. O dia da visitação. Tem milhares de versículos falando só do dia. Aquele dia, no meu dia, no dia que eu fiz, no dia que eu criei, no dia que eu manifesto aos homens a minha glória, no dia que desce o Evangelho como a luz sobre os povos da terra. Por isso, se cumpre no dia 14, Apocalipse 21 e 22. Apocalipse 11, de 15 a 19, Apocalipse 7, Apocalipse 14, Apocalipse 16.
o dia que o reino do Deus, o reino do Criador, que ele implantou na terra com sangue de cruz, aos povos da terra, o reino celestial é tomado. Que reino? Lucas 2,14. Paz na terra aos homens de boa vontade. Esse é o dia que se cumpre Efésios 6, Jó 22, Jó 25. Paz na terra aos homens de boa vontade. Por quê? Porque entramos nos últimos 7 anos da regeneração da terra e do juízo final. Juízo final. Em 2 etapas, como está em Apocalipse 11, 18 e 19. Mas não vou entrar nesse assunto agora. Primeiro, vou cumprir a ordenança dada por Deus segundo o evangelho dele. Como Deus ama a criatura que ele criou. Todos os povos da terra estão esperando destruição sobre a terra, porque os filhos do diabo, os pecadores de Apocalipse, os religiosos satânicos, criaram suas invenções sobre Deus. Invenções sobre Deus. Imaginações de demônios. Mudaram todas as escrituras, transformaram num grande prostíbulo da terra. Isso acaba agora. Por isso que ele vem com os exércitos dos céus. Exércitos dos céus. Exércitos dos céus. Jó 25. Pode-se contar os meus exércitos? Salmo. Milhares de milhares de milhares de milhares. Daniel 6. Quem pode tornar a mão de Deus para trás? A mão de Deus, que tirou o povo dele do Egito da mão de Satanás, se cumpre tudo agora, como está em Êxodo, como está em Ezequiel 33 a 40, Isaías 28, Jeremias 46 a 51. Por quê? Um versículo de Deus, dependendo da ordenança que Deus deu, se for para juízo, você roda todas as escrituras, porque cada palavra de Deus não tem fim. Tanto para o bem do homem, que guarda essa palavra para ser abençoado, quanto para a maldição do homem, que usa sua língua maligna e maldita para amaldiçoar a Deus. Quando o homem abre a boca e mente contra o livro de Deus aos homens, ele joga sobre a cabeça dele
as maldições que estão no livro. São milhões de maldições. Centenas e centenas de milhares e milhões de espíritos de demônios. Por isso, Jeová, o Rei dos céus, Deuteronômio 32:4, meu pai Josué, em Números, Êxodo diz: sejam retos, seu Deus é reto. Está em todas as escrituras. Salmo 91, não saiam do meu caminho. Por isso ele veio à terra. Disse aos homens: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Eu, o livro, sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Os demônios de Lúcifer tomaram o reino desde os tempos de João Batista. Lucas 16:16. Está em Mateus e está em Marcos. Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado pela força. Força de quê? De demônios. Da língua dos demônios. João 10. O diabo vem para roubar, para matar e para destruir. Quem é o diabo? O diabo é o espírito. Da onde? Da mentira. João 8:44. Que espírito é esse? O espírito das trevas. Gênesis 1:3. Fez as trevas e fez a luz. Haja luz. Por isso, desde a criação do homem, só houve trevas sobre a terra, e a luz da palavra de Deus, que veio à terra, foi crucificado, foi morto pela segunda vez pelos filhos de Satã. Por isso o nome do blogger o nome do canal YouTube é A Besta Humana Matou a Cristo. Matou quem? O Evangelho. Matou a verdade e colocou a mentira no lugar de Deus. Deus é a verdade. E nenhuma mentira vem dele e do livro dele. Por isso, a terra verá, todos os povos da terra verão, e os filhos de Satã experimentarão o paladar do que é abominar a Deus, abominar o nome dele, blasfemar do nome dele, exaltar o seu cocô, as suas fezes de demônios sobre o nome dele, a palavra dele. Vocês, como diz o Criador, são sal, como diz ele. Só vejo o hipócrita filho de Satanás dizendo: você é o sal da terra. Mas ele se esquece de dizer uma coisa: as ovelhas são sal, que não servem para merda nenhuma, para serem pisados
pelos filhos de Satanás, pelos demônios das trevas. Como Deus diz, Jeová, em Lucas 22, 25, 26, 27, os gentios, os filhos de Satanás, maltratam vocês, e assim mesmo, por vocês, se passam como benfeitores, como homens de bem, como bons homens. Por isso, o mundo dos espíritos não consegue compreender os homens, quem é o diabo e nem quem é Deus. Houve uma mistura de Satã com a semente de Satanás, usando a palavra de Deus. O diabo, como Valdemiro Santiago, Edir mais cedo, Edir mais tarde, R.R. Soares, Billy Rim, Crawford Dollar, Malafaia, Robson Rodovalho, português da Maranata, e todo mentiroso, canalha e patife que usa o nome de Deus e se diz profeta. Todos que eu cito, todos os homens que eu levanto a palavra contra eles, são inimigos de Deus, inimigos do sangue de cruz, inimigos dos homens, como a prostituta do inferno romana, e toda a religião satânica da terra. A religião, como está em Gênesis 9, 8, 21, ela é criada pelo homem, pelas invenções do homem contra Deus. Deus é a verdade, como está em todas as escrituras. Eu sou Deus, eu sou a verdade. Ele veio à terra dar aos homens e aos povos o testemunho da verdade. Que testemunho é esse? Que ele, o Criador dos céus, criou o homem, fez com a infinita glória e poder do infinito dele, que conhecendo cada letra desse livro de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, eu não conheço nada do poder de Deus. Sei absoluta convicção que criou os céus, criou a terra, tudo colocou aos homens e deu, porque ele quis dar. Ele criou o homem e o abençoou. Prestem muita atenção nisso. Gênesis 1, 27 e 28. Em Gênesis 2, 2, ele descansou da obra dele. Eu, Manuel Pinto, sou a obra de Jeová do último dia. Ele edificou a minha casa, ele edificou o meu templo, ele edificou o meu reino, ele edificou a minha cidade, ele deu vida e glória à minha terra. Eu sou a terra de Deus. Como todo homem tem que ser
conforme eu acabei de relatar aqui, como os meus pais foram. Como os meus pais foram. Por isso, o furor e a ira de Deus contra os filhos de Satã se consuma agora, no dia 14 de maio, à meia-noite, porque onde está escrito em Êxodo 11 e 12, à meia-noite. Dia 14, à meia-noite. A partir desse dia, o tabernáculo de Deus desce em juízo sobre toda a terra, manifestando a justiça, o juízo perfeito do Deus perfeito em toda peleja dele. Peleja é batalha. Deus não vai destruir os homens. Ele vai manifestar agora a bênção dele a todos os povos da terra, como está em Gênesis 9, a promessa que ele fez antes de chamar meu pai Abraão, como abençoou em Gênesis 1, 27 e 28, e quando chamou meu pai Abraão, Isaac e Jacó, nunca houve religião diante de Deus e jamais haverá. O templo de Deus é você. A igreja de Deus é você. A terra de Deus é você. O planeta Terra, ele deu aos homens que o amarem, o honrarem agora, em verdade e em espírito, em verdade, em espírito, que largarem completamente toda mentira, porque o diabo não terá mais poder sobre a terra. Os filhos de Lúcifer, que proferem mentiras, como a puta romana, as putas gospels, as vadias de Satanás, acabam agora. Então não haverá mais língua de demônios. Os cães de Lúcifer não abrirão mais suas bocas de demônios para mentirem aos povos da terra. Usando o nome dele, acabou. Então, se o filho do diabo levantar a língua para pregar, com certeza absoluta, Deus o destruirá. Está escrito, tem que cumprir, porque o reino é retomado. E quando o reino é retomado, no reino dele não haverá mais demônios, não haverá mais mentira. Por isso está em Apocalipse 21 e 22. Vou ler aqui. Apocalipse 21 e 22 se cumpre agora, onde Deus deu entendimento a esse ex-animal, que é como eu era, um animal irracional, como está no Salmo 73, como está em Jó 22, 1, 2 e 3, como está em Eclesiastes 3, como está em Mateus 16, 24, até eu abandonar completamente a minha mente no reino espiritual, eu caminhava seguindo ao Senhor sem o pleno entendimento, pleno entendimento da racionalidade
do Deus racional. Bom, mas a ciência diz que eu sou um animal racional. É um animal. Ele não quer que você seja um animal. Ele quer que você seja filho de Deus. Então tu continua como um animal, achando muitas coisas. Mas quando você se tornar filho do Altíssimo, como eu sou filho do Altíssimo, Salmo 82, 6, andando em pé, diante da face dele, diante da face dos meus pais, apóstolos e profetas, em todo entendimento de cada palavra que eles deram na eternidade, aí tu vai ver quem é Deus, quem é a verdade de Deus. Nenhuma letra desse livro cai no chão. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, 21, estão cumpridas as Escrituras. É a hora de Deus retirar da terra os demônios de Gênesis 3, 14. Os filhos de Faraó, os primogênitos de Lúcifer, para que a progenitura de Deus seja manifestada aos homens. Deus não tem segundogênito, nem terceirogênito. Ele não tem outro tipo de filho, a não ser os primogênitos de Deus. As primícias de Deus. As primícias. Espírito da primícia. Da verdade. Da santidade do Deus Santo, que é a única coisa que Deus pede aos homens é que não esqueçam da justiça, do juízo perfeito dele desde a eternidade. Mas o diabo, os filhos de Satã, criaram milhões de regras, milhões de leis, milhões de livros, de invenções de demônios contra Deus. Por isso, aqueles que ele não colher agora, aqueles que ele não ceifar agora, que a promessa dele não é minha, está em Zacarias 13, está no Salmo 76, se eu não me engano, está em Apocalipse 14, está em Mateus 13, eu ceifarei, colherei os filhos de Satanás nesse dia. Está em Lucas 21, 36, o grande laço que vem sobre a terra, colhendo as aves de rapina de Satanás. Isso é o que está escrito. Isso está em Apocalipse 7. Calarei a boca dos demônios. 1. Apocalipse 11. É a hora de destruir o reino de Satã e manifestar o reino de Cristo. Quem é Cristo? Olha ele aqui. Palavra dele. Olha ele aqui. Palavra dele. Se eu não tenho a palavra dele, eu não sou filho de Deus. Sou filho de quem? Qualquer merda, porca, imunda, cagada, suja do diabo na terra. Mas os santos não falam palavrão, são putas. São putas santas. Vagabundas, traidoras de Deus. São espíritos de lisonjas, de vadias de Lúcifer. Com a boca doce da cobra cascavel do diabo, enganam a vocês. São verdadeiras putas da terra. É o que mais
a Bíblia fala de putaria dos filhos de Satã que se tornaram santos diante de Lúcifer e são mais santos do que Deus, que conhece as entranhas da alma de cada porco da terra. Como conhece a minha, que era um porco, e agora? Agora ele me deu vida. A merda do homem continua a mesma coisa. Mas no reino dele, ele te dá entendimento de quem é ele, para que você honre a ele, em verdade e em espírito. Essa é a palavra de Deus. Como está em Mateus, Marcos e Lucas, se vocês tiverem vergonha de mim, eu terei vergonha de vocês no dia do juízo. Você sabe o que é Deus ter vergonha de você? É Ele virar as costas para você, porque você já está julgado e condenado pela sua própria cobiça, luxúria, vaidade, hipocrisia e mentira. Como estão em todas as escrituras, não se prostituam com os demônios de Sodoma e Gomorra. Não se prostituam com os diabos, porque tem demônio com membro do tamanho de membro de jumento. Tem demônio que tem ejaculação igual ejaculação de cavalo. Tem demônio que se faz de mulher, mas não tem seios para te alimentar com leite racional, da racionalidade da minha senhora eleita, a mamãe doutrina de Deus. Por isso, todas as escrituras é para colocar o homem no devido lugar dele, que ele é um porco imundo e sujo e precisa ser lavado, remido, purificado na fornalha da palavra de Deus, que é o fogo consumidor, e ele entender a plenitude da glória de Deus, que quer abençoar todos os homens e não imputa pecado aos homens que andam retos, sinceridade de verdade e caráter diante dele, e que manifestam a honra, a glória do nome dele, que é o Espírito Santo de Deus, ensinando aos homens como ele veio à terra e se fez carne, se fez homem, em toda a verdade, em toda a justiça, em todo juízo, e ainda perguntaram a ele: Senhor, sabemos que és homem de verdade. Ensina os homens o caminho de Deus, sem te importar com que os homens achem, pensem ou imaginem de ti. Não dá honra, nem a grande nem a pequena, mas ensina os homens o caminho de Deus em toda verdade. Eu fico abismado, de boca aberta, como que Deus se faz carne, se humilha diante dos homens, toma porrada, é cuspido, escarrado,
fizeram toda a sacanagem que puderam contra ele. Vai para a cruz, lava os povos com sangue de cruz, dá aos homens o espírito dele, da verdade, o espírito da justiça, o espírito do juízo reto e perfeito dele. E até hoje, Satanás cospe, escarra, caga, peida, faz toda a putaria que se possa imaginar em cima do sangue de cruz. Olha ele aqui, ó. Deus mostra as coisas para mim que eu fico de boca aberta, da simplicidade dele, mas da complexidade espiritual da glória dele. Por isso ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém entendeu. No dia 14 de maio se cumpre este livro, se cumpre este livro. Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Acaba a praga, acaba a peste, acaba a desgraça sobre a terra, trazida pelos ventos de doutrinas de demônios. E aí vem o juízo. Da última semana de Daniel, o dia 14 de maio de 2018, toca a 7ª trombeta, Apocalipse 10, 7, Apocalipse 11, 15, Daniel 9, 2, Jeremias 25, 11, 12, 13, Isaías 23, Salmo 90, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Quando tocar a 7ª trombeta, quando fizer 70 anos, eu trago meu povo da Babilônia, do Egito, onde Faraó e os príncipes de Satanás usaram de toda a maldade, de toda a lascívia, de toda a mentira dos espíritos de demônios para matar, roubar e destruir o meu povo. 14 de maio de 1948, Israel, a figueira de Deus, retornou ao lugar dela. 14 de maio de 1948. Filhos de Satã, a figueira está em Gênesis 3, quando ele vestiu Adão e Eva com a roupa da figueira. Filho de Satã, a figueira de Deus, ele tirou da mão de Faraó em Êxodo 12, no dia 14. Prestem atenção, animais! Dia 14. No livro de Esther, 8 e 9, no dia 14, eu desço com meus exércitos, com Mardoqueu, com Moisés, com Abraão, com Davi, arruinando e destruindo todos os reinos de Satanás na terra. Vocês foram brincar de evangelho? Se meteram com Deus da guerra,
Deus da guerra. Deus da guerra. Jeová, o grande rei, o grande Deus. Mostrou tudo essa porcaria. Quando eu fui conhecer o Evangelho, que ele me chamou, fiquei doido. Estou maluco até hoje. Até o dia que eu ver cumprir a palavra que ele deu a mim. A palavra que ele deu a mim. Ele deu a mim a palavra dele. Mostra, meu povo, quem é o seu grande Deus. E o que tu ligares na terra, está ligado nos céus. Vocês vão ver quem é meu rei. Vocês vão ver quem é o contador de parábolas. De Ezequiel 20. De Mateus 13:35. De Gênesis 1:1. Vocês vão ver o grande rei que anda nos circuitos dos céus, se fez carne, podre, como a mim, como a qualquer homem na terra, para dar o seu sangue de cruz. Não tem demônio que possa pisar no sangue dele. Então ele manifesta a glória dele agora. Me chamou para isso. Como está em João 18, 36 e 37. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam por mim. Estou aqui, convocado para a batalha final. Como filho de Davi, gerado pela palavra de Deus, da semente do Senhor Jeová, da semente do meu pai Abraão, da semente do meu pai Davi, meus pais apóstolos e profetas. Estou aqui para honrar o nome de cada um deles, que está aqui. Meus pais, de Hebreus 11, cada um deles verão a glória deles, como meu Deus e Senhor prometeu a todos eles. Prometeu. Filhos de Satã, vocês precisam entender só uma coisa. Deus é Deus de uma só palavra. Ou é sim, ou é não. Por isso, ele deixa exemplo nas Escrituras. Quando meu pai Moisés, o homem fiel ao infinito a Deus, em número 16, que Deus mandou ele falar com a rocha e ele não falou, ele tocou na rocha. E Deus ficou apurrinhado com ele, disse a ele: você não entrará na terra prometida. Você não pensa que Deus fez isso para dar juízo a meu pai Moisés, não. Vamos ver no Salmo 106, 105, está lá. Deus diz: por causa de vocês, eu tive que repreender meu servo Moisés. Como se meu Pai Celestial tivesse assim: eu fiz isso com Moisés, mas eu não queria fazer, mas eu sou Deus, tenho que fazer. É assim que meu Pai é, celestial. Então, repreendeu meu pai Moisés. Em Deuteronômio 1 ou 2, meu pai Moisés pede a Deus para entrar na terra prometida. Meu Deus diz para ele: chega, basta, não quero mais
falar desse assunto. Mais ou menos assim. Está lá. Por quê? Porque ele é Deus do sim ou do não. Ponto. Ele pode arrumar 1 milhão de formas de salvar a alma do homem. Isso meu pai faz. O Deus celestial. Porque ele sabe como não vale merda nenhuma. Meu Deus, é maravilhoso. Para salvar a alma do homem, ele faz qualquer negócio. Porque ele sabe que os juízos dele não podem tornar para trás. Mas os filhos de Satanás, que pisaram no sangue de cruz, estão cumpridas as Escrituras. Apocalipse 21 diz: mas eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens. Com os homens. O que quer dizer isso? Que Deus não tem religião. E diz: e não há, está cumprido, alfa e ômega, o princípio é o fim. Fim é porque ele manifesta o juízo dele agora e nunca mais, nunca mais, nunca mais Satanás importunará o povo dele. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, 10, 11. Nunca mais, Satanás, tu picará meu povo. Ezequiel 28, Isaías 14, centenas e centenas e centenas e centenas de versículos e capítulos, Deus abençoando o povo dele, como está em Isaías, de 57 a 66, só glória e honra para o povo dele. Deus vai abençoar as ovelhas dele, que os filhos de Satanás mataram. Todas elas, como está em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Estão mortos, sem saberem nada sobre Deus, com promessas de demônios, de mentira de Satanás, desses demônios que eu relato aqui. Não são só eles não, são milhões. Milhões. Tem demônio a dar com pau, canalha, vagabundo, patife, falando de Deus o que quer. Acaba essa merda agora. E aí? Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os que cometem mentira, será dada parte com o lago de enxofre e fogo, o que é a segunda morte. Apocalipse 21 é a regeneração da terra, é a colheita dos filhos de Satã. 7 anos, onde haverá paz sobre os céus para o povo de Deus de eternidade em eternidade, como estão nas Escrituras, para os filhos de Lúcifer o juízo, e para os povos da terra que não conhecem a Deus, que não sabem quem é Deus, temos 7 anos para a regeneração dos povos da terra. Esse é o pacto de Deus. Pacto de Deus. E Apocalipse 22 é a regeneração do povo dele, que retornará ao jardim do Éden no entendimento de quem é Deus. Aí virá o fim, após a pregação do Evangelho da verdade.
Esse é o único evangelho. Ponto.